Para tentar responder o que é um hábito, consideremos como funciona o cérebro. Cada pensamento, de acordo com sua característica, aciona uma corrente elétrica num circuito específico de neurônios cerebrais. Nós estamos aqui fazendo uma comparação de que o sistema neuronal no cérebro é comparável a um chip ou um sistema eletrônico. Acontece que, quando passa muita energia por um mesmo sulco num chip ou coisa assim, antigamente se usavam as válvulas, mais tarde vieram os transistores com dissipadores de calor. Quando eu comecei a estudar transistores na minha adolescência, vinham umas plaquinhas grandes, o transistor era pequeno, mas a placa era enorme para dissipar o calor do transistor. Vocês vão dizer que é uma tecnologia ultrapassada, mas no mínimo ela demonstra o efeito Joule, que é a passagem de energia elétrica por um mesmo circuito, muitas vezes, acaba aumentando a temperatura. Então, da mesma forma, se o nosso sistema cerebral pode ser comparado a um sistema elétrico, se a pessoa pensa sempre da mesma forma, ou tem um hábito, vejam o que é o hábito, é a repetição de um estímulo que começa na mente e vai às emoções e ao corpo. Então, meus queridos, evidentemente, isso ativa aqueles neurônios daquele circuito mais do que aos outros. E a reincidência nesse mesmo pensamento ativa novamente os mesmos neurônios em detrimento relativamente da grande maioria que são os outros. Há quem diga que nós usamos só 5% das potencialidades cerebrais. E há quem diga mesmo que quem usa 5% já é gênio. Então, o caso geral deve ser menos do que isso. O que significa que 95% do nosso cérebro cai na classificação daqueles poderes latentes no homem, do nosso terceiro objetivo. São potencialidades que estão dormindo em berço esplêndido dentro de nós, como se diz no Brasil, que tem tudo para dar certo, só falta acordar. Então, assim, a repetição da mesma corrente elétrica através do mesmo circuito de neurônios cria uma situação que favorece cada vez mais a repetição de todo o processo. Se isto é uma virtude, nós criamos um círculo virtuoso, como se diz. Mas se aquilo for um vício, então, pela repetição, cada vez a pessoa se afunda mais. Ela cria um círculo vicioso. Por esse motivo, o pensamento e a emoção e a ação são produtores de hábito. E depois, mesmo que a pessoa queira fazer-se diferente ou reconstruir-se de outra forma, ela nota o peso dos hábitos, levando ela a recaídas e reincidências nas características antigas da sua vida. Isso pode tornar-se bem mais evidente se nos lembrarmos que o neurônio é uma célula viva e, portanto, particularmente mais sensível à repetição dos estímulos do que um simples circuito elétrico que é inerte. Caso nós nos aprofundemos nessa questão, descobriremos, talvez com espanto, que características da nossa personalidade com as quais nos identificamos ou nos identificamos como sendo nós mesmos, não passam de hábitos ou reações mecânicas do nosso pensamento. É o que Krishnamurti chama de condicionamento. Aquele seu magnífico livro Liberte-se do Passado toca exatamente essa possibilidade do ser humano construir-se a si mesmo, libertando-se do fardo de coisas que consumiam a sua natureza por mero hábito, por repetição mecânica dos estímulos do passado, quer venham da educação, e aí nós vamos chamar mais psicológicos, ou culturais, quando estão mais associados ao elemento social do nosso convívio. Quer venham até por tendências genéticas já do nosso nascimento, predisposições a doenças. Então, se vocês me permitem citar um pouco da lei de ação e reação, ou de causa e efeito, que as pessoas atribuem muitas dessas coisas ao acaso, quando na verdade não o são, eu citaria aqui o psiquiatra Luiz Chiozza, que era então professor de psicologia na Universidade de Salvador, em Buenos Aires. Ao visitarmos em Porto Alegre, deu uma entrevista que nós coletamos a título de, naquela época, 84, quando da primeira edição deste livro,
como apostila, hoje em dia suspeita-se que todas as doenças têm ligações profundas com o lado emocional. Olha que o yoga e o tai chi, a acupuntura e várias técnicas do Oriente trabalham esse conhecimento há milênios, sabendo como a mente, o pensamento e a emoção produzem efeito direto na nossa saúde. Mas, ainda lentamente, a medicina psicossomática, graças a Deus, começa a desenvolver-se no Ocidente. Estudando o enfermo e a enfermidade, chega-se à conclusão de que sempre o tipo de doença tem ligação com um determinado caráter psicológico. E então, a emoção que beneficia o surgimento do infarto do miocárdio sempre será diferente do fator emocional que conduz ao câncer. Eu costumo perguntar se alguém aqui nesse salão ouviu falar de alguém com câncer no coração. Uma remota vez eu vi alguma menção, mas em geral, por metástase. O câncer primário no coração é tão raro que é assunto enciclopédico. Quando a pessoa tem uma das tendências à doença do câncer, dificilmente ela vai ter problemas cardíacos e vice-versa. Os antigos diziam que o coração era o centro do espírito. E é curioso ver que o problema do câncer é uma espécie de doença criada por células rebeldes, simboliza uma espécie de autodestruição. Quando a energia vai na direção do espírito e a pessoa às vezes não sabe trabalhar a emoção e engole em vez de pôr para fora, é o efeito inverso do câncer que começa a justamente jogar nos outros e aquilo começa a carregar uma carga pesada. Mas seja de uma forma de violência contra o outro ou contra si mesmo, o fato é que as mágoas do coração produzem doenças diferentes das agressividades mal conduzidas que levam ao câncer. O Dr. Chiosa faz um exemplo mais módico aqui, talvez menos dramático, com a tuberculose, que também mata. O mal de Século dos antigos poetas do século retrasado, né, que era chique morrer de amor com tuberculose. Foi o destino até de vários poetas brasileiros, como Castro Alves e outros. Não se adoece de tuberculose só por causa dos micróbios, diz o psiquiatra Chiosa. Os micróbios atacaram este enfermo porque um conjunto de fatores, entre os quais invariavelmente o fator emocional, favoreceram este ataque. Um familiar deste enfermo pode ter morrido na época em que o micróbio o atacou, por exemplo. E aí nós temos a doença psicossomática, o sofrimento, o pesar da perda. Ele costuma afetar o sistema cardiorrespiratório, a pessoa respira cada vez menos, ou a respiração fica curta. O resultado disso é que os ápices pulmonares não são convenientemente oxigenados, e aquele é o ambiente onde, não é? O tal do bacilo de Koch, que está provavelmente nesse salão nesse momento, acaba encontrando um local favorável para a sua expansão, a sua multiplicação. Então, se não fosse isso, nós estaríamos todos tuberculosos. Mas porque o nosso corpo tem reações e está, em princípio, saudável, nós não caímos sob a influência do micro-organismo. Quando a pessoa adoece, é porque abriu-se, em geral, um flanco emocional ou mental antes. E aí o corpo baixou as suas resistências. E uma vez que a guarda está baixa, aí os micro-organismos encontram um local adequado para a sua expansão. E aí a doença prolifera. Então, se nós formos ver dos hábitos mentais e emocionais as consequências que isso gera até na nossa saúde, nós não teríamos tempo nesta palestra para desenvolver todo o tema. Eu acho que uma palestra, quando muito, pode despertar nas pessoas um entusiasmo pelo tema. Então, me resta talvez recomendar o Tradição Sabedoria. Eu gostaria de dizer a vocês que nós temos contradições entre partes constituintes da nossa natureza.
magnificamente foi citado nos Upanishads, assim como também Platão divide a nossa estrutura em alma apetitiva, irascível e inteligível, sendo só a última considerada imortal por Platão, assim também a tradição dos Upanishads, o Katha Upanishad, que trata da morte, diz: saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos, as estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Então nós somos um comboio, por analogia, compostos de várias partes. E eu tenho aqui às vezes dito que o cocheiro, pobrezinho, vai se cansando da rotina da vida e eventualmente tem uma caninha 51 debaixo do banco para ir alegrando quimicamente a sua jornada, da qual já está entediado. E o resultado desse processo é que lá pela metade do caminho, se tanto, quem governa o comboio não é mais o cocheiro. Então toda pessoa entediada ou desencantada com a vida abre portas para começar a buscar sensações mais intensas. A ponto de eu ter dito aqui outras vezes também que é incrível imaginar que o Elvis Presley, Marilyn Monroe e outros tenham morrido de overdose. E temos exemplos nacionais como Adriana de Oliveira, Elis Regina e outros tantos que muito doem no nosso coração em envolvimentos de dependência química de uma forma ou de outra. Pessoas como Elvis Presley tinham o mundo nas mãos, eram tratados como deuses, tinham beleza física na voz, eram considerados deuses vivos num palco, mas quando chegavam em casa, apesar de toda a sua riqueza, não lhes faltava conforto, caíam no vazio do confronto com a sua própria natureza. E a natureza humana, a menos que suprida pela sua essência mais profunda, que alguns chamaram de consciência, outros de espírito, o nome que se dê para o aspecto divino da nossa natureza, ela cai no vazio. Aquele poder criador da mente, ao invés de criar coisas construtivas, começa a criar problemas. Parece que tudo que a mente toca vira um dragão. A mente tem uma capacidade como uma lupa, uma lente de aumento, de aumentar todas as coisas, de amplificar tudo o que ela vê. Tirar da perspectiva correta, criar o medo e, quando não, até a síndrome de pânico, por mecanismos meramente psicológicos. Quer dizer, eu tenho medo de uma cobra na presença da cobra é uma coisa. Mas quando eu começo a ter medo de ter medo, aí eu já entrei num processo que é totalmente insegurança e outras coisas mais, totalmente psicológico e exponencial, porque o medo de ter medo não tem fim, ele não está ligado a um fato real. Ele pode levar a uma desproporcionalidade, que nem a certos mecanismos das ações na bolsa, quando não estão lastreados, aí depois a bolsa cai porque estava num processo totalmente imaginário, exponencial e automultiplicativo. As pessoas entram em síndrome de pânico, elas têm todos os tipos de desproporções e descontroles emocionais. Isso é a grande tecnologia da nossa ciência moderna. Querem resolver tudo com uma dose de lítio ou algum outro tipo de medicamento. Mas se nós não estudarmos a consciência e o mecanismo da mente, eu temo que o homem será escravo de si mesmo e não senhor de si mesmo, como esperava Sócrates, que o homem se libertasse. E esse é o objetivo de todas as iniciações, da senda da libertação, do contato com os Mahatmas ou os mestres. É o tema de todo o nosso curso, a conquista interior do homem.